Olá, pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu tô meio sumida aqui do canal, faz acho que uns quase 4 meses que eu não posto, né? Uns 3. Mas por alguns motivos pessoais que eu acabei ficando meio sumida. E eu também fiquei muito sem conteúdo. Eu não sabia mais o que falar, né, pra vocês, o que ler. Então, por isso que eu fiquei aqui nesse intervalo. E eu peço, né, o feedback de vocês, eu peço a ajuda de vocês para que vocês possam, caso vocês tenham, né, algum relato sobrenatural, estarem me enviando, né, pelo e-mail, né, para eu estar aqui continuando, né, com os relatos. E eu vou precisar dessa forcinha de vocês. Mas eu separei alguns relatos. Hoje o vídeo não vai ser muito longo, tá? Porque eu ainda tô um pouco sem conteúdo. Mas eu vou me esforçar bastante pra criar bastante conteúdo aqui pra esse canal. E eu espero que vocês curtam o vídeo. E sem mais enrolação, né? Puxa a intro. Eu nunca contei isso pra ninguém, fora minha família. E mesmo hoje, depois de tantos anos, eu ainda durmo com a luz do corredor acesa. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Minha mãe tinha conseguido um emprego temporário em outra cidade. Então, durante 3 meses, nós fomos morar na casa da minha tia-avó, Helena. Uma senhora viúva que morava sozinha numa casa antiga no interior de Minas Gerais. A casa era enorme, daquelas construídas nos anos 40, com piso de madeira que instalava sozinho durante a madrugada e corredores tão longos que pareciam não ter fim quando as luzes estavam apagadas. No começo, eu achei interessante. Parecia um cenário de filme de terror. Mas depois da primeira semana, eu comecei a odiar aquele lugar. Minha tia-avó tinha uma regra estranha. Depois das 11 da noite, não saia do quarto se ouvir alguém lhe chamando. Na hora eu ri. Achei que fosse coisa de velho, supersticioso. Ela não riu de volta. Ela só ficou me olhando em silêncio. Naquela mesma noite, eu descobri que ela falava sério. Eram exatamente 2h13 da manhã quando eu acordei. O corredor estava completamente silencioso. No entanto, eu ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, chamando meu nome. Eu gelei. Porque aquela voz era da minha mãe. Eu levantei da cama, achando que ela estava precisando da minha ajuda. Quando eu cheguei perto da porta do quarto, ouvi de novo, mais perto. Filho, abre a porta. Minha mão ficou parada na maçaneta. Tinha algo errado. Aquela voz parecia, sei lá, parecia vazia. Como se estivesse, como se alguém estivesse tentando imitar a minha mãe, sem saber como exatamente ela falava. Então, ouvi outro som. Atrás de mim, na cama. Minha mãe, era minha mãe. Minha mãe estava dormindo. Eu virei lentamente e vi ela ali, roncando baixinho. E naquele instante, aquela voz do corredor mudou. Ela percebeu que tinha entendido. O sussurro virou
algo agressivo. Abre a porta! A madeira começou a ranger do lado de fora. Passos lentos, arrastados, como se alguém tivesse andado descalço no corredor. Eu não conseguia respirar. Fiquei, fiquei imóvel, olhando pela porta, enquanto a maçaneta começou a mexer bem devagar. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então parou. E veio a última frase. Eu sei que você está acordado. Eu puxei minha mãe, desesperado. Ela acordou assustada e quando ouviu a voz, ficou pálida na mesma hora. Ela colocou a mão na minha boca e sussurrou: Não responde. Os passos continuaram por mais alguns segundos. Depois, silêncio. Silêncio absoluto. No dia seguinte, eu contei tudo para minha tia-avó. Ela ficou quieta por um tempo antes de dizer: Então, ela finalmente falou com você. Eu perguntei quem? E minha tia-avó contou uma história que até hoje eu não queria ter ouvido. Décadas antes, naquela casa, uma mulher tinha enlouquecido depois de perder seu filho pequeno. Dizem que ela passava a noite andando pelo corredor chamando pelo menino. Até que um dia ela encontrou o garoto morto no poço do quintal. Depois disso, ela Depois disso, ela dentro de casa, no corredor, exatamente na frente do quarto onde eu estava dormindo. Minha tia-avó disse que, às vezes, durante a madrugada, a mulher ainda chamava pelas pessoas usando a voz de alguém conhecido. E quem abrir a porta desaparecia. Eu achei aquilo um absurdo. Até a última noite naquela casa. Eu estava quase dormindo quando ouvi, novamente. Dessa vez era a voz do meu pai. Meu pai tinha morrido 2 anos antes. Filho, abre aqui rapidinho. Eu comecei a chorar na mesma hora, porque a voz era perfeita, idêntica, até o jeito de falar. E então eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Do outro lado da porta, meu pai começou a rir. Mas não era uma risada humana. Era algo seco, fundo, como um animal tentando imitar uma pessoa. A maçaneta girou violentamente. Uma batida tão forte acertou a porta que o quadro da parede caiu. Minha tia-avó entrou correndo no quarto segurando o crucifixo e começou a rezar alto. As batidas pararam imediatamente. Na manhã seguinte, fomos embora. Minha tia-avó morreu poucos meses depois. A casa foi abandonada. Anos mais tarde, um grupo de jovens entrou lá para gravar alguns vídeos de exploração paranormal. Segundo a polícia, eles fugiram desesperados durante a madrugada. E um deles nunca foi encontrado. Só acharam a câmera. E no final da gravação, dava para ouvir uma voz no corredor dizendo: Abre a porta, eu só quero entrar. Nossa, gente, esse relato
Caraca, me deixou toda arrepiada. Caraca, que meus olhos estão enchendo de lágrima. E sabe, tipo assim, o estopim é que eu estava lendo aqui o relato e do nada o meu gato, ele salta do sofá para o chão e faz um barulho. Meu coração aqui gelou assim. Caraca, eu tô tipo assim: "Filha, eu tô no meio de um relato de sobrenatural e você quer fazer isso?" Caraca, gente, imagina, você tá lá no sei lá, na casa da sua avó e do nada você, começa a escutar algo te chamando. E a sua avó te aconselhou, falou que não dê ouvidos, não responda. Caraca, gente, eu ficaria com frio na espinha, juro. Eu tô aqui, ó. Vocês não conseguem ver. Caraca, meus olhos estão enchendo de lágrimas. Caraca, eu vou até dar uma secadinha aqui, ó, pra não borrar minha maquiagem, que eu passei horas e horas. Caraca, ó. Que relato, pessoal, que relato. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas já sequei já, mas. Caraca! Gente! Nossa! Chorei de medo, juro. Eu lendo assim, eu imaginando. Caraca! É surreal. Então, bora lá, bora pro próximo relato. E deixe nos comentários, tá? O que que vocês fariam nessa situação? Como vocês agiriam? Gente, eu ficaria tipo assim, dentro do cobertor, caladinha ali, assim, ó, morrendo de medo. Bora lá, bora lá. Isso aconteceu comigo em 2019. Eu trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo, principalmente no turno da madrugada, porque pagava melhor. Naquela época, eu já estava acostumado com todo tipo de passageiro, bêbado, casal brigando, gente estranha, mas depois daquela noite eu nunca mais trabalhei, depois das 2 horas da manhã. Por que será, hein? Por que será? Bora lá. Era uma terça-feira chuvosa. Tinha que ser terça-feira chuvosa, né? Tinha que ter algo relacionado à chuva, um tempo nublado, um tempo mais escuro. Cara, perfeito pra clima desses. E aí, meu Deus, estranho pra caramba. Pouco movimentado. As ruas quase vazias. Por volta das 2h40 da manhã, apareceu uma corrida, muito perto, onde eu estava. O nome do passageiro, vamos dizer assim, Carlos, fictício. Sem foto, nota baixa, 4,2. Quase recusei, mas a corrida pagava bem. O ponto de embarque era numa rua sem saída, perto de um cemitério antigo da cidade. Quando cheguei lá, não tinha ninguém, só a chuva, só aquele pinga, 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 pinga em cima do meu teto. Liguei o pisca-alerta e esperei. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Quando recebi uma mensagem: "Estou chegando." Olhei pelo retrovisor e vi um homem vindo na direção do carro. Alto, muito magro, usava um casaco preto comprido, mesmo com calor. Mas o que me incomodou foi o jeito que ele andava. Muito, mas muito devagar, sem mexer os braços. Parecia errado. Ele entrou no banco de trás, sem dizer uma palavra. Só senti o carro afundar levemente. "Boa noite", eu falei. Nenhuma resposta. No aplicativo, o destino parecia rua, tim-tim-tim, tim-tim-tim. Comecei a dirigir. O tempo inteiro, senti um cheiro estranho vindo do banco de trás. De terra molhada. Sei lá, algo estranho. Como o cheiro de cova aberta numa chuva.
Eu tentei abrir um pouco a janela. O homem falou pela primeira vez, a voz baixa e rouca. Não abre. Eu gelei, porque eu nunca tinha ouvido ele respirar até o momento. Continuei dirigindo em silêncio. Depois de alguns minutos, percebi uma coisa estranha. Toda vez que eu olhava pelo retrovisor, eu esquecia imediatamente do rosto dele. Era como tentar lembrar de um sonho. Ele olhava, desviava os olhos e não conseguia recordar dos detalhes. Só a sensação horrível. Então, o celular começou a perder o sinal. O GPS travou. A rua ficou completamente vazia. Uma sensação horrível. Então, o celular começou a perder o sinal. A rua ficou completamente vazia. Sem carros, sem pessoas, sem luz. E foi aí que eu ouvi um barulho atrás de mim, como alguém fungando. Olhei rapidamente para o espelho e o homem estava muito mais perto, inclinado entre os bancos, quase encostando no meu ombro. Tomei um susto tão grande que quase bati o carro. Desculpa, ele sussurrou. Eu fico ansioso. Eu fico ansioso perto de vivos. Meu corpo inteiro travou. Gente, olha isso. Vocês estão vendo? Meu olho enchendo de lágrima. Aqui, aqui. Consegue ver? Caraca. Ai, vou até coisa aqui. Eu não sabia o que responder. A chuva começou a cair tão forte. A chuva começou a cair mais forte. As luzes da rua sumiram. O carro apagou sozinho. Motor morto. Painel desligado. Tudo escuro. Menos o banco de trás. Naquele instante, vi os olhos dele refletindo no retrovisor. Brancos, sem pupila. Como os olhos de um cadáver. Então ele perguntou: Você sabe quantas pessoas já morreram dentro do seu carro? Eu tentei ligar o veículo desesperadamente. Nada. Ele começou a rir baixinho. Uma risada abafada, como se estivesse segurando o riso há muito tempo. Então eu senti algo trocando no meu ombro, uma mão gelada, molhada. Eu virei na hora. O banco de trás estava vazio, completamente vazio. Mas a marca da mão, lameada, ficou no ombro da minha camisa. Naquele mesmo segundo, o carro voltou a funcionar sozinho. Faróis acenderam, painel ligou, GPS voltou e só que o destino tinha desaparecido. A corrida tinha sido cancelada, sem histórico, sem nome do passageiro, sem pagamento, nada. Achei que estava enlouquecendo. Fui direto para casa. No dia seguinte, contei isso a outro motorista mais velho. Quando mencionei a rua perto do cemitério, ele ficou sério e perguntou: O homem usava um casaco preto? Meu sangue gelou. Ele me contou que anos antes,
Um homem tinha sido enterrado vivo por engano naquele cemitério. Quando abriram o caixão, encontraram marcas de unhas por dentro da tampa. Desde então, vários motoristas relatavam pegar um passageiro perto dali durante a madrugada chuvosa. Todos se descreviam como cheiros de terra molhada, o mesmo silêncio, o mesmo destino. O problema é que o endereço não existe. Até hoje, não, até, até hoje ainda dirijo, mas nunca mais aceitei corridas perto daquele cemitério. E às vezes, quando olho pelo retrovisor à noite, tenho a sensação de que ainda existe alguém sentado atrás de mim, esperando eu perceber. Nossa, gente, que. Ó, tô toda arrepiada, tô aqui cucada já. Caraca. Gente, só relato. E que, tipo assim, são 9h07 da noite, eu tô cagada de medo. Juro pra vocês, eu tô morrendo de medo. Então, esses foram os dois vídeos. Foram os dois vídeos lá, foram os dois relatos. Me falam o que vocês acharam. E, gente, poxa, fazia um tempinho que eu não ficava meio que com medo, assim, de estar contando algo. Mas foi muito legal a sensação. Me fala aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dos relatos, o que vocês fariam se estivessem na pele dessas pessoas. Me fala. Até o próximo vídeo. Tchau!